mais um vídeo no canal. Muito obrigada por estar aqui assistindo esse vídeo. Hoje eu quero abrir um pouquinho meu coração com vocês. Eu quero poder falar sobre os meus livros, as minhas histórias, os quais eu comecei, mas eu nunca cheguei a finalizar. E eu percebi que isso tem muito a ver com uma coisa que talvez você esteja enfrentando, que é a procrastinação. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os meus livros, mas também sobre esse tema. Vamos falar um pouquinho sobre a procrastinação e como ela pode paralisar todos os nossos sonhos, os nossos projetos e a nossa história. Pessoal, eu tô aqui, vou ficar olhando mais pro computador, tá? Mas vocês vão me ver. Eu tô aqui na tela do computador, como vocês estão vendo, eu tô no meu Google Docs. Gente, uma dica que eu dou pra todo mundo, eu acho que é uma dica muito válida, é você escrever o seu livro no Google Docs. Por quê? O Google Docs, ele é uma plataforma online. E já aconteceu no meu computador desligar do nada e eu perder arquivos. No Google Docs isso não acontece. Por exemplo, você está aqui escrevendo no Google Docs e o seu computador desliga do nada. Você não perde o que você escreveu. Toda palavra que você vai escrevendo, ela vai sendo salva na nuvem. Então, é muito importante eu acho que é muito importante escrever no Google Docs por isso. Tem pessoas que não largam o Word e tudo bem, eu acho o Word em algumas funções muito melhor que o Google Docs. Mas por essa questão de segurança, para eu não perder o arquivo que eu escrevi, às vezes baixa aquela inspiração, eu começo a escrever loucamente. Imagina eu escrever loucamente uma inspiração que eu tive e eu perder aquilo e não lembrar mais o que foi que eu falei. Porque a verdade é que quando você está escrevendo, se você não aproveita aquele momento de inspiração, parece que depois aquela mesma parte da história não fica tão boa quanto antes. Eu já passei por isso, infelizmente. Então eu estou aqui no Google Docs e eu vou falar um pouquinho sobre cada história. Vai ter outros arquivos aqui, porque eu uso o Google Docs para muitas coisas, inclusive as coisas da igreja. Vamos ver aqui esse primeiro livro, que está mais embaixo, mas esse é o mais recente. Para ser sincera, esse aqui é o mais recente. Esse livro aqui é o livro Herdeiro da Luz. Esse primeiro livro aqui, O Herdeiro da Luz, ele fala um pouquinho da história de uma jovem chamada Caína, que vive em um reino onde não existe a luz do sol. O reino ele foi amaldiçoado por um grande vilão, e esse vilão lançou sobre o reino trevas muito densas e as pessoas não conseguem mais ver a luz do sol. Ou seja, faz mais de 100 anos que eles estão em um mundo escuro, uma noite eterna. Eles se adaptaram. Nesse reino existe uma magia. Esse livro é um livro de fantasia. E existem magos que conseguem fazer artefatos mágicos que tentam substituir a luz do sol, mas a luz do sol é insubstituível. E nós sabemos que seres vivos precisam da luz do sol. Então, basicamente, a história central desse livro, eu não vou dar muitos spoilers, é que nós não conseguimos viver longe do Senhor. Existem coisas que nós usamos para substituir o Senhor da nossa vida, mas essas coisas não são suficientes para nós. E é basicamente um pouco sobre isso. A gente vai ver a trajetória da Caína. Ela é uma pessoa um pouco parecida comigo, procrastinadora. Ela sabe que ela precisa sair da vila onde ela mora, mas ela tem medo, ela tem receio e ela fica colocando a culpa na família, no pai, no irmão. E até numa senhorinha que tem lá que incentiva muito ela a ela sair da vila. Ela fica colocando a culpa. Eu não posso sair por conta disso. Não, no próximo, depois desse inverno, porque o inverno é eterno, mas existem algumas estações de inverno mais a menos, invernos menos a menos. Mas enfim, quando esse inverno acabar, eu vou sair daqui, eu vou estudar. E ela tem um propósito muito grande na história para que o herdeiro da luz seja encontrado. Então assim, é uma história muito legal. Particularmente, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eu acho que tem um grande potencial essa história. Então, essa é uma das histórias que eu tô pensando aí se eu volto com essa ou se eu volto com outras. E eu vou compartilhar as outras com vocês. Voltando aqui para a página inicial do Google Docs, a gente vai ver uma outra história. Essa história aqui, ela tem princípios bíblicos, né? Mas é uma história muito romântica. Então, é a história da Agnes. A Agnes, ela morava no interior, ela começa a morar na capital para poder trabalhar com o que ela desejava. Eu não vou dar muitos spoilers, tá? Eu vou falar bem por cima. Olha que eu ainda vou falar bastante, vocês sabem. Então ela morava no interior, ela vai para a capital para trabalhar com o que ela queria. Ela aluga uma casa antiga, que é ao lado de uma outra casa muito idêntica à casa dela. Inclusive, eles têm o mesmo número, que é o número 507. O que acontece? Como as casas são iguais, tem o mesmo número, e o que diferencia é o A e o B.
né, a casa A e a casa B, muitas encomendas que chegam na casa da Agnes acabam caindo na casa do vizinho da Agnes. E vice-versa, algumas encomendas que é para chegar para o vizinho acabam chegando para Agnes e tudo isso. No meio da história é descoberto que essas trocas de correspondências acontecem há anos, então assim, moradores muito antigos acabaram vivendo isso. Inclusive um amor não acontece por conta dessa troca de correspondências erradas. Então a história gira em torno disso, dessas trocas de correspondência. A Agnes e o outro rapaz, que eu não tô lembrando o nome, porque tanto tempo que eu não faço, mas a Agnes e o outro rapaz, eles acabam se envolvendo nessa história para poder entender esse amor passado dessa outra pessoa, que acabou não acontecendo porque as correspondências não chegaram no endereço que deveriam chegar. Então essa é uma história bem legal também, uma história bem romântica. Eu gosto muito de história romântica. Então, é uma das poucas histórias que eu já pensei em escrever assim, que tem... Eu acho que de todas as que vocês vão ver aqui, essa é a única que é uma história de romance mesmo. Essa outra história aqui, A Guerreira das Sombras, é a história de uma guerreira, como o nome já diz. Ela é guerreira de um reino, mas ela acaba trabalhando apenas no palácio. E acontece uma situação e ela salva o príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro começa a odiar ela por ela ter salvo ele, porque ele não aceitava que tinha sido salvo por ela. E ela começou a odiar ele porque tudo que ela fez foi o trabalho dela. Então, basicamente, a história é em torno disso. Essa história não foi muito bem desenvolvida, eu só acabei pensando mais nisso, de tipo, imagina se uma guerreira salva o príncipe herdeiro, o que é que acontece? Então eu ainda não desenvolvi muito bem, então provavelmente essa não vai ser a próxima história que eu vou escrever, porque tem muita coisa que eu preciso pensar, ambientar o mundo, né, dessa história, que é um mundo mais medieval. Também eu não sei se eu colocaria algo de fantasia, provavelmente sim. Vocês já perceberam que eu gosto muito de fantasia, né, eu tenho muitos livros de fantasia, influenciada por uma amiga minha, que também é a louca da fantasia. Mas essa história é basicamente isso, não tem muito o que falar dela não. E provavelmente ela não vai ser a próxima história que eu vou focar mais, sabe? Talvez até o final do vídeo eu decida qual história eu vou focar e fale já pra vocês hoje. A próxima história, vocês estão vendo aí, né? Essa aqui também é uma história de fantasia. Essa história aqui é uma história um pouco mais polêmica, eu acho. Então eu também preciso repensar em algumas coisas que eu pensei pra ela. Por quê? Nessa história que eu pensei, eu acho que eu tava meio doida nessa época, eu pensei numa história de uma ladra. Claro que assim, a gente mostra, eu gostaria de mostrar o passado dela e o que fez ela se transformar numa ladra. E eu queria fazer dela uma história de redenção. Uma história apontando para redenção, por exemplo. Ela é uma ladra, ela tem uma vida errada, mas ela começa a caminhar para uma vida mais correta com as situações que vai acontecendo. Basicamente, essa espada mágica de Códoros, ela é uma espada muito poderosa e que na mão errada pode destruir o mundo. E essa espada está sendo guardada por um outro rapaz que também é considerado uma pessoa errada. Mas ele tem medo de que outra pessoa pior que ele pegue a espada, porque ele não deseja que o mundo onde ele vive seja destruído. Então essa história é um pouco mais complexa, porque para eu poder fazer uma história de redenção, de uma ladra, de um cara errado também, que não é muito... Então assim, é uma história que eu pensei, não sei como, não sei quando, não sei porquê, e para eu poder desenvolver ela com princípios da palavra, com princípios bíblicos, vai ser um pouco mais desafiadora. Então eu acho que agora, por enquanto, eu não vou pegar essa história para desenvolver. Essa aqui é a minha favorita. Essa é a minha favorita. É Império de Segredos ou Reino da Luz. Mas eu acho que tá mais pra Império de Segredos. Essa história aqui, eu acho que talvez você reconheça a minha inspiração. Essa história aqui é o seguinte. Deixa eu ver o nome dela que eu esqueci. Eu acho que é Otsana. Otsana o nome dela. Eu mudei tanto... Eu mudei tanto o nome dessa personagem que eu tava confundindo. Essa aqui é a história de Atalha, mas talvez não mude o nome dela, gente. Hoje lendo isso aqui, eu achei que o nome não combina muito não. Antigamente o nome dela era Otsana, mas eu também achava ruim de pronunciar, eu queria um nome mais simples. E essa história aqui, basicamente, conta a história de uma princesa. Não vou falar o nome dela porque vai mudar, então.
É uma história de uma princesa que ela vivia em um reino e ela descobre que ela não é princesa daquele reino. Ela não é filha daquele rei, ela não é filha daquela rainha, ela não é irmã daqueles príncipes e princesas. Ela é filha de um outro reino, de um outro rei, e ela foi adotada por esse rei. Esse rei também não sabe que ela é filha do outro reino. A rainha também não fazia ideia quando adotou ela. E ela não sabia que era adotada, ninguém sabia que ela era adotada, apenas o rei e a rainha, e alguns empregados bem leais. Ela descobre que tem um poder, e poder esse que a família dela não poderia ter. E descobrindo isso, ela descobre que não é filha do rei e da rainha. E ela tenta descobrir de quem ela é filha. E aí ela descobre, através da rainha, que ela não é filha, a rainha confirma. E aí... Então, essa história é basicamente isso, a descoberta. Eu acredito que esse livro aqui deveria ser publicado não só um livro, mas vários. Então... Eu já tô sonhando muito alto, muito alto. Mas é isso, essa seria a história, né? A história seria em volta dela descobrir a identidade dela saber qual é a identidade dela, de quem ela é filha do rei, mas que rei? Entendeu? Esse livro é sobre ela entender qual é a sua identidade e correr atrás de se tornar quem ela deveria ser, a rainha do reino que foi arruinado. Todas as minhas histórias, as personagens principais são mulheres. Por quê? Eu sou uma mulher, gente. Eu não vou conseguir escrever pensando que eu sou um homem. Então, todas as minhas histórias, todas as minhas personagens principais, os personagens principais são personagens femininos. Eu vou ter um grande desafio porque eu quero realmente trazer... Calma. Então eu vou ter assim um pouquinho de dificuldade, mas eu quero fazer um livro bem legal, um livro bem massa e eu quero poder compartilhar isso com vocês. Então eu pensei que eram 6 histórias, mas uma tá com outro nome, mas é uma outra história. São coisas malucas na minha cabeça que eu vou mudando. Eu escolho o nome do livro, depois eu troco e eu acho que isso acontece com todo mundo porque quando a gente vai escrevendo os capítulos, a gente vai pensando, o nome do livro poderia ser outro. O nome dessa personagem tá muito chato de falar. E a gente vai mudando. Eu acho que isso é normal. Eu nunca terminei um livro, mas eu acho que isso deve ser normal. Não é possível que isso aconteça comigo. Então, são 5 histórias, recapitulando para vocês. Herdeiro da Luz, que é a mais recente que eu pensei, que é uma história que dá para eu escrever agora, eu acredito. Mas também eu teria que estudar bastante, e tudo isso vocês vão acompanhar. Entrega para o número 507 é uma história muito linda de romance. Eu acho que essa seria a história mais fácil de escrever. A Guerreira das Sombras, que é uma história que eu precisaria estruturar bastante, então eu já descarto a possibilidade de ser o meu próximo livro. E A Espada Mágica de Codros, que eu também tinha pensado em outro título, que poderia ser As Colinas do Ouro, ou Colinas de Ouro, alguma coisa assim, mas eu mudei também. E O Reino da Luz, ou Império de Segredos, que eu gosto particularmente mais do nome Império de Segredos. Eu tô entre 2 histórias, pessoal. Eu tô entre escrever Herdeiro da Luz. Na verdade, eu tô entre 3. Escrever, dar continuidade a Herdeiro da Luz até o fim. Dar continuidade à entrega para o número 507. Ou dar continuidade ao livro Herdeiro da Luz. Reino da Luz. Tá muito parecido com Herdeiro da Luz, então agora eu vou bater o martelo. É Império de Segredo. Então, eu tô na dúvida entre esses 3 livros de qual eu vou escrever, gente. E agora? De verdade. Porque essas 3 histórias são histórias que tocam o meu coração. Para ser sincera, a história que está mais desenvolvida... Eita, tem 2. 507 não está tão desenvolvida. Então vamos cortar ela agora. A história que está mais desenvolvida tem Herdeiro da Luz e tem Império de Segredos. Império de Segredos é a minha história mais antiga. Eu já pensei em nome de muita gente, já pensei em par romântico, já pensei nas confusões, já pensei nos perrengues. Porém, Herdeiro da Luz também. Eu já pensei, tem algumas coisas que eu não consegui ainda raciocinar de como fazer a personagem sair dessa paralisação que ela tá. Que é, no caso, a Herdeiro da Luz. Ai, que dúvida cruel.
Que dúvida cruel. Qual dessas duas histórias? Império de Segredos ou Herdeiro da Luz? Eu acho que eu vou de Herdeiro da Luz. Porque eu fiz o Instagram recentemente, forçar a barra, mas há um tempinho atrás eu fiz o Instagram e eu comecei a divulgar Herdeiro da Luz. Mas Império de Segredos tem um espaço tão limpo no meu coração. Ai, gente, será que tem como fazer um sorteio com duas? Eu vou fazer um sorteio, peraí. Gente, eu tô aqui num site pra fazer o sorteio, pra ver qual livro eu devo escrever. Porque assim, de verdade, eu cheguei no impasse. Tanto o Herdeiro da Luz quanto o Império de Segredos são dois livros que estão bem mais desenvolvidos que os outros. E são dois livros que eu amei demais e eu já tenho uma ideia pra onde ele vai caminhar. Então, eu tô aqui num site de sorteio, não sei se esse site é bom. Mas eu vou fazer aqui, ó, o título, qual livro eu devo escrever. Aí os participantes, vamos lá, agora é a hora da verdade. Império de Segredos e Herdeiro da Luz. Vai ser isso, vai ser aqui, porque eu cheguei realmente em um impasse que eu não tô conseguindo fazer, pensar, e vai ser esse aqui mesmo. Então vamos descer aqui, ó, iniciar. Qual? Não entendi. Vencedor 1. Não tem suplente, não. Prêmio também não vou colocar, não. Pensei que já ia. Vamos confirmar pra ver se agora vai começar. Agora vai. É agora que vai ser revelado qual vai ser o livro que eu vou escrever. Império de Segredos ganhou. Ah, eu tô feliz, gente. Qualquer um que caísse eu ia estar feliz, mas agora eu tô feliz porque agora eu sei qual livro eu vou dar continuidade. Ai, que alegria, gente. Eu tô tão feliz com uma coisa besta dessa. Tô muito feliz, tô muito feliz. Então é isso, gente. Eu vou dar continuidade à história Império de Segredos. E eu vou levar vocês junto comigo. No próximo vídeo que eu for falar sobre o livro, eu vou trazer para vocês como é que eu estou estruturando o livro. O que é que eu estou fazendo para organizar essa escrita, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso visualizar. Então eu quero achar na internet um site ou um programa ou um aplicativo que me mostre um ambiente onde eu consiga visualizar os personagens, os ambientes, onde eu possa lembrar o nome das coisas. Então, é isso que eu vou trazer pra vocês aqui. Eu tô muito feliz que eu decidi qual vai ser o livro. Império de Segredos ganhou. Eu não sei se é porque ele era o primeiro, mas vai ser ele. Foi um sorteio aqui, entendeu? Então, eu tô muito feliz. Eu vou trazer pra vocês todo o meu processo criativo, vou trazer alguns spoilers do livro. Tô pensando em fazer um vídeo fazendo a leitura do primeiro capítulo, talvez ele mude algumas coisas, né? Mas quando eu tiver com o primeiro capítulo bem estruturado, que eu ler ele, que eu gostar, eu vou trazer ele pra vocês aqui, pra vocês lerem esse capítulo. Tô feliz, eu tô muito feliz. E olha que pra eu expressar a alegria, meu amigo. Talvez o seu sonho não seja escrever um livro. Talvez o seu sonho seja criar um canal no YouTube, passar no concurso público, passar na faculdade de medicina, viajar o mundo. Talvez o seu sonho seja criar o seu próprio negócio, seu sonho seja você se aposentar, eu não sei. Mas se tem algo que você deseja fazer, um sonho que você tem, um projeto, e você nunca realizou, talvez esse vídeo seja um sinal para você. Um sinal para que você comece a realizar esse sonho. Para realizar o sonho, você não precisa que algo caia do céu, que alguém bata na sua porta. Você só precisa começar. Pesquise, estude, veja um modo de tirar esse plano do papel. Vai ser difícil, você vai ter que abrir mão do seu tempo, do seu conforto. Mas quando você olhar para trás e ver o que você construiu, você vai dizer para você mesmo, valeu a pena. Sara estava certa, ela falou um negócio que realmente valeu a pena. Eu ter começado a fazer isso, a criar isso, a perder um pouquinho de tempo nisso, a dormir um pouquinho mais tarde, a acordar um pouquinho mais cedo. E eu quero poder dizer isso também. Valeu a pena terminar o meu livro.
valeu a pena escrever, valeu a pena me expor na internet e mudar essa vida, essa realidade, parar de procrastinar. Eu tava presa, é como se a procrastinação fosse uma corrente que tivesse amarrado meus pés. Sabe, a gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe que precisa levantar mais cedo, que precisa estudar, e a gente fica preso pelo medo, pela insegurança, pela preguiça, pela procrastinação. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, comenta aqui embaixo qual sonho você teve que abrir mão. Qual sonho você deixou guardado no fundo do baú? Comenta aqui embaixo e vamos juntos sair dessa paralisação que é a procrastinação. Começar a trilhar o caminho do seu sonho. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa de verdade parar de procrastinar e realizar os sonhos dela. Vamos vencer juntos a procrastinação.